Capítulo 10. O problema do karma e a justiça de Deus. Da teoria da reencarnação, já nos ocupamos no livro Problemas Atuais. Iremos aqui vê-la apenas em alguns de seus aspectos. A seu favor, há o fato de que ela não só é admitida por uma boa parte da humanidade, mas também permite enquadrar e resolver muitos problemas sobre o significado e as finalidades da vida, insolúveis de outra forma. Muitos temem que tudo isso seja incompatível com a ortodoxia cristã. Cristo não negou tal doutrina, tratou-a como coisa óbvia, sobre a qual não era necessário insistir. A Igreja primitiva aceitou-a até o Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., vindo a repeli-la mais tarde por 3 votos contra 2. Orígenes, Santo Agostinho e São Francisco de Assis a aceitaram. Para citar apenas alguns outros, sabemos que nela creram Pitágoras, Platão, Sêneca, Cícero, Goethe, Schopenhauer, etc. O consenso de tais mentes não pode deixar de constituir um testemunho da verdade para tal doutrina. Nós a aceitamos plenamente porque é a única capaz de demonstrar, pelos argumentos da lógica, a justiça e a bondade de Deus, que de outro modo não encontrariam comprovação numa criação tão cheia de males e de dores. Considerando-se o princípio evolucionista do retorno de tudo a Deus, a reencarnação torna-se um fato indispensável para que essa subida possa se realizar. O próprio cristianismo é todo baseado nessa ascensão do espírito, cuja realização não seria compreensível sem um longo tirocínio que permita repelir e, desse modo, corrigir as experiências enganosas, fazendo das vidas repetidas uma escada de degraus sucessivos. É impossível compreender como tão somente com um rápido exame de uma única vida seja possível, inapelável e definitivamente julgar um ser que nasceu ignorante e inocente. Não se compreende por que deveriam as mãos perfeitas de Deus dar origem ao nascimento de seres tão imperfeitos. Mas por que então o cristianismo repeliu essa doutrina? A maioria que a refutou não foi muito forte, apenas 3 votos contra 2. Provavelmente, tal resultado deveu-se ao fato de que muitas verdades não podem ser ditas, e isso por motivos práticos. Somente excluindo a reencarnação, a Igreja poderia deter nas próprias mãos o monopólio absoluto e definitivo da outra vida, obtendo o poder de decidir para sempre sobre a sorte da alma. As massas ignorantes estão sempre prontas a fazer mau uso mesmo das melhores doutrinas e das maiores verdades, as quais lhes devem, consequentemente, ser sonegadas. Assim, um problema de fundamental importância, como a reencarnação, foi posto de lado, sendo seu lugar assumido por questões sem importância, mas que encontraram ressonância nos instintos do inconsciente coletivo, sempre interessado em semelhantes temas e pronto para aderir a eles. Referimo-nos a problemas de fundo sexual como o da virgindade da Mãe de Cristo. É que na Terra, até mesmo as coisas de Deus são elaboradas pelo homem, que as faz a seu modo, segundo os seus instintos, seu uso e consumo. Não se deve, portanto, condenar a Igreja,
porque ela não pode ser diferente do elemento humano que a compõe. No caso da teoria da reencarnação, qual interesse podia ter a Igreja de entrar em tal assunto quando era mais fácil obter um consenso geral com a teoria da vida única, que, embora absurda, permite satisfazer o instinto humano utilitário da máxima vantagem com o mínimo esforço? É mais cômodo acreditar que no átimo de apenas uma vida seria possível assegurar o direito a uma felicidade eterna. É verdade que com tal sistema também se corre o risco de cair num inferno eterno, mas isso faz parte do jogo em que o astuto acredita-se hábil, sabendo como se evadir da pena através de arrependimentos oportunos. Explica-se assim por que foi omitida a doutrina da reencarnação. Hoje, com a psicanálise, é fácil descobrir que ela é a íntima razão de muitos dos nossos atos. Dissemos que a provável razão pela qual a Igreja fez calar a espinhosa questão da reencarnação é que não se podem dizer certas verdades devido ao mau uso que as massas ignorantes estão sempre prontas a fazer, mesmo das melhores doutrinas. O ponto que queremos focalizar agora, para entender a conduta da Igreja, é justamente o mau uso da teoria da reencarnação ou do karma. A realidade da vida, escondida atrás das mais belas e santas doutrinas, é que na Terra vigora um regime não de justiça, mas sim de egoísmo e rivalidade. É por isso que a visão do sofrimento do próximo, em vez de provocar um sentimento de piedade e induzir a ajuda, desperta o instinto de luta, que leva a ver em quem sofre um vencido e, com isso, um inimigo a menos, o que já é uma vitória, porque cada vida alheia suprimida significa maior espaço para a própria vida. Entretanto, o homem sente vergonha desses baixos instintos, que o reaproximam do animal. Por isso quer recobri-los com justificativas morais, que o autorizam a satisfazê-los sem revelá-los. Então, diante daquele que sofre, comparece não o irmão que ajuda, mas sim o juiz que julga, dando uma explicação lógica para aquele fato pela teoria do karma, com a qual justifica aquela dor e deixa em paz sua consciência. Não é a posição atual efeito de causas situadas no passado? Então basta imaginar causas cujas consequências correspondam a tal efeito para que o caso seja resolvido. A justiça é perfeita. Com tais sofrimentos, a lei corrige automaticamente os erros passados. A culpa, portanto, é de quem sofre. E chega-se a tal conclusão pela aplicação de elevados princípios, porque ela convém à lógica dos mais baixos instintos de luta pela sobrevivência, que querem a derrota e a eliminação do fraco. É instinto humano colocar-se do lado do juiz que condena e não do pecador que deve pagar. Quando se encontra o sofredor, e o mundo está repleto deles, explica-se a ele que a sua dor é devida às culpas do passado. Com este juízo da culpa dos outros, satisfaz-se o próprio senso de justiça a expensas do próximo, eximindo-se de qualquer dano, que cabe inteiramente ao pecador. O mesmo juízo, porém, não é aplicado quando, invertendo-se os papéis, a pena é nossa e o próximo é o juiz, que, em nome da justiça, uma vez que o dano pertence somente a nós, agora nos faz ver a lógica de nosso débito. Compreende-se, então, a diferença entre se tornar juiz à custa dos outros
e suportar quem se faz juiz às nossas custas. A luta pela vida faz com que cada um descubra a culpa no outro, a fim de poder se erigir comodamente em juiz e superá-lo, enquanto esconde as próprias culpas para não ser condenado pelo mesmo sistema e pelas mesmas razões. É esse o uso que se faz da teoria do karma. Com isso, não criticamos a teoria, mas sim o mau uso que dela se pode fazer. A presença de culpas cometidas nas existências precedentes, funcionando como causa determinante dos efeitos de agora, não é matéria suscetível de observação positivamente controlável. Trata-se antes de uma suposição que, embora racional e válida como princípio geral, é muito incerta no caso particular. Conhecemos apenas uma parte do fenômeno, relativa à fase do efeito, através da qual procuramos deduzir a fase oposta e desconhecida da causa, derivando-a por correspondência ao efeito. A culpa ou causa, portanto, é apenas dedução nossa, pois não sabemos exatamente o que tenha sido, nem onde, quando e como foi cometida. Nada se tem para formar uma base segura. Ninguém pode garantir que seus próprios juízos correspondam à verdade. O certo é que, valendo-se de uma lógica suposição de culpa, baseada na lei do karma, pode-se condenar o próximo e, desse modo, agravar injustamente a sua pena, aproveitando-se de seus sofrimentos para acusá-lo. Uma teoria de justiça não pode nos servir de instrumento para cometermos um ato de injustiça. Mas, de qualquer modo, a culpa não é certamente da teoria do karma. Mas o caso ainda não está encerrado. Que novos efeitos produzirá essa intervenção de novas forças inseridas no fenômeno, funcionando como novas causas que operam no terreno dos efeitos já em ação? Ora, quem condena inculpa a si próprio. O mundo é feito de pecadores e ninguém tem o direito de jogar a primeira pedra. Dessa forma, o karma pode ser utilizado para lançar muitas pedras por quem não está sem pecado, piorando assim o próprio karma, que exigirá depois o resgate dessa culpa. Pode-se objetar, porém, que o sofredor condenado deveria ser grato a quem o condena, porque quanto mais ele sofre, mais rapidamente resgata e com isso liberta-se. Mas o problema se agrava, pois quem condena é levado assim a atingir o culpado, tornando-se por sua vez ele mesmo culpado, ao passo que para o seu bem seria melhor que o condenado se insurgisse contra o juiz, impedindo-o de pecar e de criar um mau karma. Então quem condena deveria ser grato ao condenado que se revolta, pois isso o salva de tristes consequências, impedindo-o de fazer o mal e de criar um mau karma, que depois terá de pagar. Ações e reações são interdependentes e de todos os lados expande-se o concatenamento de causas e efeitos. Eis o complexo jogo que pode produzir o mau uso da teoria da reencarnação, servindo de reforço aos argumentos daqueles que não a aceitam. Estas simples observações nos levam a olhar mais profundamente o funcionamento da lei de Deus. Podemos, assim, enfrentar tal problema em termos sempre mais amplos. É verdadeiro o fundamental princípio de justiça, mas em nosso baixo nível evolutivo é também verdadeira a lei da luta, que recompensa o mais forte, o vencedor.
Trata-se de dois princípios opostos, um pertencente ao sistema e outro ao antissistema. Princípios que se digladiam nesta nossa fase intermediária de evolução, disputando o campo de batalha. Vejamos então o que ocorre nesse embate. Quanto mais me sacrifico e sofro com paciência, mais me purifico, e por isso devo ser grato a quem me fere, uma vez que com isso ele me faz expiar as minhas culpas e pagar meus débitos à divina justiça. Devo então ver nele um salutar instrumento da lei, que assim me educa, pelo fato de que me habitua, através da minha própria experiência, a unir a ideia de chicotadas com o mal feito. Com isso, ele me induz a não cometê-lo mais, porque agora que senti o peso do açoite, sei ao que aquele mal está ligado. Por outro lado, é também verdade que quanto mais os outros me fazem sofrer para que eu expie e me redima, tanto mais eles ficam devendo à lei, porque a culpa do mal praticado recai sobre aqueles que o praticaram, tornando-se eles, consequentemente, responsáveis, mesmo sendo utilizados pela sabedoria de Deus como justiceiros e instrumentos de expiação. Para quem faz o mal, sempre há o que pagar. O fato de eu ter merecido o sofrimento que me é infligido não apaga a culpa de quem o inflige, porque ninguém o obriga a perseguir o próximo, autodenominando-se executor da divina justiça. Suas razões não o isentam, apesar do fato de beneficiar a vítima, resultado que é independente das intenções do verdugo. Assim, o mal cumpre a sua função de bem, mas de forma inconsciente e, portanto, sem mérito, garantindo a vantagem alheia, ainda que a ideia do perseguidor seja de se beneficiar a si próprio e prejudicar o outro. De tudo isso, conclui-se que a cada santo é necessária a colaboração de um diabo, o qual, com a sua perdição, sacrifica-se como instrumento de agressão, condição necessária daquela santidade, e assim funciona como resistência a ser vencida para se superar a prova, a fim de estabelecer o triunfo do santo. Para o glorioso sacrifício de Cristo pelo bem da humanidade, era necessária a traição e a condenação de Judas, além da maldição de Deus sobre um povo até ontem chamado de deicida. Não se pode negar que eles tenham sido elementos necessários para a verificação do fenômeno, tanto quanto foi o sublime sacrifício de Cristo. A fim de que os mártires cristãos pudessem ganhar o paraíso, essa sua beatitude deveria ser paga com a eterna pena do inferno dos seus assassinos pagãos. A fim de que possa existir a vítima inocente sacrificada, mas destinada à eterna felicidade, é necessário o delito de quem a sacrifica, depois execrado e condenado à eterna dor. Mas quem é, na verdade, a verdadeira vítima? Quem sofre durante uma curta vida o temporário martírio, mas é feliz depois para sempre, ou quem, por um passageiro ato de agressão que não leva certamente à felicidade, deve depois sofrer para sempre. O certo é que a função santificadora, que beneficia o bom, deve, por último, ser paga pelo malvado que a executa com a sua perdição. O verdadeiro dano é sofrido por aquele que permanece enganado, porque, movido apenas por seu egoísmo, acaba trabalhando em benefício de sua vítima e em seu próprio prejuízo.
Então, quem pagou o preço da redenção da humanidade não foi Cristo, que sofreu poucas horas e logo subiu triunfante ao céu, mas foram sim Judas, os hebreus, os pagãos e todos aqueles que foram julgados responsáveis pela morte dele e por isso condenados ao inferno eterno. Onde está então a justiça de Deus? Para eliminar essas contradições, compreender o que ocorre e resolver o caso, devemos deixar de lado a teoria do prêmio e das penas eternas e observar a realidade do fenômeno, colocando-nos diante da justiça da lei. O mérito de transformar o assalto do malvado em meio de santificação pertence ao bom, ao passo que a culpa de querer fazer o mal fica para o malvado. É ele que se rebela, portanto é justo que pague, como também é justo o prêmio da vítima por ele sacrificada. O rebelde nunca terá uma pena ilimitada, mas sempre proporcional à culpa, limitada segundo a justiça, tanto mais que a finalidade da lei é educar e corrigir, e não usar de inútil crueldade. Na realidade, o fenômeno tem outro significado. Ele representa uma prova para o malvado, uma oportunidade para fazer o bem, a qual lhe é oferecida e da qual poderia fazer bom uso, ajudando a vítima, em vez de agredi-la. O malvado, porém, deixa-se vencer por seus baixos instintos e dessa oportunidade faz mau uso. Culpa limitada, porém sua. Uma possibilidade de se redimir lhe é oferecida, mas ele se aproveita dela para fazer um mal ainda maior. Assim, a experimentação fracassa para ele, e justamente em seu prejuízo. Também é justo que a vantagem seja a favor da vítima, pois ela soube fazer bom uso da oportunidade que lhe foi oferecida. O tolo, aquele que não sabe cuidar de seu interesse, é o próprio malvado, que se vale da bondade do bom para vencer. A vitória do malvado é feita de uma construção momentânea, que logo após desaba, porque se orienta em sentido involutivo, contrário à lei. Em contrapartida, a derrota do bom favorece uma construção que permanece, porque foi feita segundo a lei, em sentido evolutivo. Em nosso mundo, regido pela lei animal da luta pela seleção do mais forte, a bondade é entendida como fraqueza e representa uma tentação para o forte, um convite ao assalto. Mas pior para ele quando acredita ser hábil ao se valer da ocasião que lhe permite explorar o bom, oportunidade oferecida a ele para fazer o bem, mas que ele aproveita para praticar o mal. Ele podia subir, mas desceu. Podia aderir à corrente da lei, mas preferiu colocar-se na antilei, carregando-se de forças negativas. As consequências são fatais. Involuir é piorar, é caminhar para a dor. A vida quer ascender ao sistema, mas o involuído insiste em retroceder para o antissistema. A vida quer chegar aos métodos de coexistência mais civilizados, de tipo evangélico, altruísta, colaboracionista, orgânico, mas ele procura impor-se de forma individualista, com os métodos egoístas e separatistas do primitivo. A vida quer construir unidades sempre maiores, numa ordem cada vez mais complexa e compacta, mas a opção dele é pela imposição da luta e do caos. Então a vida expele do seu caminho ascensional esses rebeldes,
que vão para os degraus mais baixos da involução no antissistema. Que fenômeno se verifica na Terra quando o bom e o malvado se encontram? O primeiro, usando o método do sistema, perde e sofre, mas sobe. O segundo, usando o método do antissistema, vence e frui, mas desce. Porém, o malvado não poderá subtrair-se ao impulso da evolução, que depois o prenderá em suas espirais e o levará para cima. As experiências sempre mais dolorosas que irá encontrar na descida irão separá-lo dos seus métodos de vida, os quais lhe darão frutos tão amargos que ele tentará subir. Então, à força de evoluir na Terra, ele se encontrará no grupo dos bons, dos quais então usará os métodos e seguirá o respectivo destino. Por obra dos outros malvados, emergentes do antissistema, caberá a ele fazer, então, a mesma experiência salvadora que os bons, quando estavam no seu nível, fizeram como suas vítimas. Assim, a maré da evolução sobe, levantando uma camada de todos os seres, entre bons e maus, santos e diabos, todos interligados num processo comum de colaboração para as finalidades da evolução, que os abraça a todos e a todos arrasta. Compreende-se, então, que o princípio da luta, origem do separatismo desagregador que produz caos no antissistema, contém, no fundo, um princípio de cooperação para atingir um mesmo fim comum, evoluir para a ordem. De fato, no antissistema, a luta nada mais é senão um vínculo negativo pelo ódio, enquanto no sistema a harmonia é uma ligação positiva pelo amor. Trata-se do mesmo ato, que a evolução impulsiona da sua posição invertida no negativo à sua posição retificada no positivo. Assim, tanto nesta como naquela posição, os seres permanecem sempre ligados pelo mesmo vínculo, nascido do princípio originário da unidade, ainda que a revolta e a queda tenham tentado despedaçar essa unidade no caos do separatismo no antissistema. Deste modo, bons e maus, santos e diabos, funcionam todos eles como instrumentos da lei para a mesma finalidade evolutiva, reciprocamente oferecendo uns aos outros provas que devem ser superadas, oportunidades e tentações para o bem ou para o mal, material experimental que cada um utiliza a seu modo, sofrendo depois as respectivas consequências. Em razão de sua livre escolha, ainda que a lei os utilize como seus instrumentos, eles não estão isentos de responsabilidade, pois ela não impõe posições, mas apenas as oferece. Assim, imparcialmente, ninguém pode subir e se redimir senão através da própria dor. E são eles mesmos que, causando a dor com a sua própria revolta, terminam por ferir a si mesmos, como se estivessem ligados a uma condenação de recíproca perseguição, produto da desobediência da criatura. Condenação, porém, que com a experiência da dor conduz à redenção e à salvação, produto da sabedoria e da bondade de Deus. De tanto se atormentarem entre si, os rebeldes do antissistema acabarão por se amarem como criaturas do sistema. Com isso, o bem triunfa sobre o mal, a ordem vence o caos da revolta e Deus permanece sempre Senhor absoluto de tudo.
Final do capítulo 10.